seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Hoje com a participação da doutora Patrícia Tavares, que é defensora pública. Muito bom dia, doutora Patrícia. Como vai a senhora? Tudo bem? Bom dia, Haroldo. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes, tudo bom, internautas. Hoje, na verdade, internautas, não é? Nosso programa é exclusivo pela internet. Também o doutor Flávio Citro Vieira de Melo, que é juiz de direito. Muito bom dia, doutor Flávio. Bom dia, Haroldo. Bom dia aos ouvintes. Uma satisfação muito grande tê-lo aqui, viu, Prazer, doutor? é meu. Né? O doutor Alexandre Abdala, que é representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro. Muito bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Bom dia, ouvintes. E o doutor Walter Monteiro, que é advogado especializado em direito do consumidor. Tudo bem, doutor Walter? Muito bom dia, doutor Walter. Bom dia, Haroldo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos colegas. Prazer estar aqui. O direito do consumidor tem crescido bastante, não é? Fica cada vez mais dentro da consciência do consumidor brasileiro a luta pelos seus direitos. Até recentemente não era assim, né, doutor Walter? Não, melhorou bastante, né? É verdade. Eu acho que o direito do consumidor, ele acompanha até a evolução do Brasil, né? Eu estava dando uma olhada aqui nos escritos. Quando o Código de Defesa do Consumidor foi editado, né, entrou em vigor em 1990, nós tínhamos um país que tinha, naquela época, 20% de analfabetos. Hoje nós temos um país com 8% de analfabetos. Nós tínhamos um país com 58 milhões de população pobre. Hoje nós temos 35 milhões. E é um direito pensado para esse novo Brasil. Eu acho que ele acompanha a evolução do nosso país e, por isso, é um prazer que a gente possa estar aqui na Rádio Tupi ajudando os ouvintes a ampliar sua consciência sobre os direitos de cada cidadão. É muito bom esse nosso trabalho, né? Então, a maioria dos consumidores, entrando já no nosso tema, que compram produtos que apresentam problemas, não sabe como classificar esses problemas. E muitas vezes não sabem nem a quem reclamar. Se reclama com a loja, se reclama ao fabricante. Essa falta de informação, claro, pode acabar prejudicando o consumidor. Então, é importante a gente saber, antes de tudo, diferenciar vícios e defeitos da mercadoria. Quando eu vi esse texto aqui da Renata, que é a nossa produtora, eu disse, meu Deus do céu, o que é vício? Qual é a diferença de um produto com vício e um produto com defeito? Doutor Alexandre Abdala, representante da Ordem dos Advogados, não é? Qual é a diferença entre um produto com vício de fabricação, suponho eu, e um produto com defeito? Para o consumidor saber identificar uma coisa e outra. Sim, Haroldo. Para o consumidor é importante ele ter em mente que vício são os problemas de inadequação, quando o produto ou serviço não corresponde ao que foi anunciado, não corresponde à quantidade que está na embalagem, e, portanto, o serviço ou produto ele passa a não prestar ao fim a que ele se destina. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, uma bicicleta, né? Você compra uma bicicleta e percebe que o freio dela não está funcionando. Até aí é um vício. Até aí o consumidor percebe que a bicicleta não está adequada para ele utilizar. O defeito, Haroldo e internautas, é quando esse vício pode vir a causar um dano para o consumidor. Imaginemos que essa mesma bicicleta provoque um acidente, um tombo, um atropelamento ao consumidor por causa exatamente desse problema no freio. Aí, tendo causado um dano, você passa a não ser mais somente um vício, mas sim um defeito do produto. Agora, muito interessante essas explicações, não é? Do doutor Alexandre Abdala, a doutora Patrícia Tavares, porque enquanto ele dava o exemplo da bicicleta, eu ficava aqui imaginando um automóvel, um defeito no problema de sistema de freios de um automóvel. E a gente vê com muita frequência, e eu acho isso até bastante positivo agora no Brasil, a gente vê com muita frequência a indústria automobilística fazendo anúncio em emissoras de rádio, de televisão, fazendo anúncio também nos jornais, convocando para recall. Seu automóvel tal
da série tal até a série tal apresenta defeito no airbag. Então, estamos convocando os compradores desse automóvel, e isso cresceu muito. Isso tira um pouco a responsabilidade do fabricante, aí no caso, como ele explicou, é um defeito e não um vício, é um defeito porque coloca em risco a vida do consumidor. Isso tira um pouco a responsabilidade do fabricante, doutora Patrícia? Não tira não. O consumidor, ele pode comparecer para tentar sanar aquele vício, para que não venha acontecer um defeito e causar dano a alguém, né? Então, se por acaso acontecer um carro que está com problema na roda, uma roda se soltar e matar uma pessoa, machucar alguém no meio da rua, a fábrica pode ser responsabilizada, sim, mesmo tendo tido o aviso do recall. Anteontem eu vi no intervalo, um programa de grande audiência, o recall de uma marca grande, de vários veículos, séries, mas se a pessoa não comparecer, não isenta o fabricante da responsabilidade, não. E como normalmente o Dr. Flávio Citro Vieira de Mello é definida essa questão na justiça? Leva em consideração o tempo de vida da vítima, aqui citada por ela, né, que teria morrido em consequência do mau funcionamento de uma roda, de um automóvel. Como é essa indenização? Leva a escolaridade do cidadão em conta, o salário dele, porque aí é fogo na roupa. Digamos, eu ganho R$2.000, né? O outro ganha 80 mil. Eu morro em consequência de um acidente e falha na roda do carro. Vou ganhar de acordo com o meu salário? Puxa vida, vou ganhar uma merrequinha para minha família, não é? Já o outro que ganha 80 mil, a família dele vai ganhar muito mais. Não sei, parece meio injusto esse sistema. É assim ainda ou mudou isso? O acidente de consumo, e você usou a palavra acidente, a terminologia correta, ele é previsto no artigo 12 do Código do Consumidor, e ele tem exatamente esse papel de tornar os produtos e serviços seguros para o consumidor. Então, na medida em que se detecta um acidente de consumo, e agora, recentemente, houve uma mudança legislativa muito importante, de iniciativa do Senacom, do Ministério da Justiça, tornando obrigatória e compulsória a comunicação pelos hospitais dos acidentes de consumo. Isso foi muito importante, porque antigamente uma pessoa chegava queimada no hospital e era registrado como queimadura. Hoje em dia, o hospital tem a obrigação de registrar queimadura por acidente de consumo, por exemplo, uma panela que estourou, uma panela de pressão, por chuveiro exemplo, elétrico. E a partir daí nós criamos então uma rede de registro desses acidentes de consumo, né, notificando as autoridades do Sistema de Defesa do Consumidor, né, os PROCONs, a Defensoria, o Ministério Público e o Ministério da Justiça, para que os fornecedores sejam obrigados a fazer o recall dos produtos defeituosos. Agora, você estava falando em relação aos valores indenizatórios. O valor indenizatório leva em consideração uma premissa básica, né, que é do sistema, né, de defesa do consumidor, né, a preventividade. Né? Você vai fixar uma indenização que sirva e que se preste a obrigar o fornecedor, né, a evitar que situações como essa aconteçam novamente. Então tem que ser uma indenização que doa no bolso do fornecedor a ponto, né, dele mudar a conduta e de mudar os padrões de segurança dos produtos. Porque me vem a cabeça, fugindo um pouquinho, mas a gente já vai voltar aqui para o nosso tema, que é consumidor. Eu lembrei agora da indenização da família do Amarildo. Levou em conta a renda salarial dele. Então, puxa vida. Essa indenização não é judicial. O salário mínimo. Foi uma indenização fixada pelo Estado. Né? Ainda não foi uma decisão da Justiça. A decisão da Justiça, acredito eu, portanto, vai trazer uma indenização muito maior do que essa. Acredito que sim. É porque o senhor é juiz, né? Não pode... eu entendo, desculpe. Bom, agora, Dr. Walter Monteiro,
o consumidor, muitas vezes, ele fica perdido nisso. E qual é a grande vantagem de eu saber qual é o erro o problema de vício e o defeito no produto? O que eu ganho sabendo essa diferença? A indenização num caso é maior do que no outro? Sim. É mais fácil brigar por uma questão do que pela outra? A questão não é que seja mais fácil ou mais difícil brigar por uma coisa ou pela outra. A questão é como que a justiça vai enquadrar uma eventual indenização para o consumidor. Porque o que a gente chama de defeito na lei, que não é a nossa adoção de defeito comum, né? Quando a gente fala, nossa televisão está com defeito, é porque a gente acredita que não está pegando. Mas o defeito no conceito legal, que é o fato do produto, ele tem uma repercussão muito maior, porque ele tem a ver com a segurança do consumidor. Então, a diferença na prática é que a justiça, diante de um caso, de um fato do produto, de um defeito do produto, a tendência é que a indenização seja muito maior do que um produto que tenha vício. Porque o vício, em geral, é a troca do produto, é a restituição do valor pago, não vai muito além disso. Já o defeito, não. O defeito é aquele que coloca o consumidor em risco, muitas vezes gera um dano para o consumidor, e aí sim tem uma indenização muito mais sensível, uma indenização muito mais volumosa. Agora, a gente quase não vê ações desse tipo na justiça, em caso de defesa do consumidor. Ou eu estou enganado? Eu, pelo menos, tomo um pouco conhecimento disso. Uma ação contra a fabricante de automóveis, uma ação contra a fabricante de geladeiras, de aparelho de ar-condicionado, panela de pressão, né, que foi citada aqui pelo juiz doutor Flávio. A gente quase não vê. O que a gente vê é contra cartão de crédito, telefonia. Isso é um sinal de que a nossa indústria vai melhor do que a gente imagina, em termos de tecnologia e de oferecimento de segurança para o consumidor? Olha, eu acredito que as indústrias têm uma prática de relacionamento com o consumidor muito bem desenvolvida, né? Os serviços de atendimento ao consumidor das indústrias costumam ser bastante eficientes. Isso pode ser um sinal de que há uma tendência de haver menos processos contra os fabricantes do que contra alguns prestadores de serviço, como você citou. Mas eu acho que ainda há um volume expressivo de ações, né? Elas não têm uma repercussão tão grande, não chamam tanta atenção assim, não despertam tanta atenção assim, mas eu ainda acho que há uma parcela grande de processos contra fabricantes de um modo geral. A senhora teria números? Não Cabeça, tenho números. Hoje em dia, há um boom de problemas com relação à telefonia e serviços bancários. Serviços bancários. Mas e fabricante de automóveis, fabricantes de máquinas de lavar? Não é tão expressivo, eu não tenho números, mas existem ainda muitas reclamações, né? De produtos defeituosos, produtos que causam risco, produtos que são colocados no mercado causando risco. Ainda existe, é um número menor do que telefonia, banco, é um número menor, mas ainda existe. Seria mais fácil comprovar um serviço mal prestado por um banco na questão do oferecimento de um cartão de crédito do que comprovar um defeito técnico em um automóvel, doutor Alexandre Abdala? Sim. É mais fácil, não é, comprovar? Sim. Um defeito... Talvez isso explique. Talvez sim, provavelmente explique sim. É lógico, todo defeito técnico, ele requer, para efeito de prova, uma certa sofisticação. Você necessita de uma perícia, de uma análise técnica, às vezes para você conseguir comprovar aquele defeito. Diferentemente das prestações de serviço, por exemplo, de cartão de crédito, de telefonia, fica mais fácil, porque o consumidor passa a dispor ali, às vezes, de documentos, né, que possam servir de prova daquele defeito ou daquele vício, né, do produto ou do serviço. Então, sim, é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil para o consumidor comprovar um defeito técnico de um automóvel do que um problema que ele tenha tido com o cartão de crédito, com a telefonia dele. Talvez por isso o maior volume de ações, né, seja nesses setores bancários e de telefonia, né? E plano de saúde também está se destacando aí com bastante número de reclamações. Eu acho que os três principais, os três maiores, creio eu, em volume, sejam esses três, né? Cartões, planos de saúde... Cartão em primeiro lugar.
Primeiro lugar, cartão, cartão, né? por incrível que serviços pareça. bancários, enfim. Né, Talvez também pelo serviços volume, bancários. né? É volume, as pessoas estão contratando muito, aí isso reflete na quantidade de problemas. Claro, nos Agora, últimos anos o senhor teve oferta falando do de crédito. plano de saúde me obrigou a ir assim para um outro ponto que é bastante complicado, doutor Flávio Citro Vieira de Mello. O senhor é juiz de direito, mas eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, evidentemente. Erro médico é outra coisa dificílima, às vezes, de ser comprovada, porque somos leigos. Qual é o advogado que entende verdadeiramente de medicina para fazer a defesa do seu cliente? Não é? Qual é o juiz que entende também assim de medicina a fundo, às vezes, para tomar uma decisão sobre uma acusação ou suspeita de erro médico? É outra questão delicada. Haroldo, o Código do Consumidor, né, que veio em 1990, ele trouxe algumas mudanças que são significativas. E significativas porque eles alteraram a forma de produção de prova, né? Houve a inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor. Então, num caso de erro médico, a partir do momento em que se consegue caracterizar, né, o dano causado ao consumidor, né, o ônus da prova passa a ser, né, do hospital e não do consumidor. Então facilita bastante, né, a Do responsabilização. hospital ou do médico, não é? Do O profissional. do médico já é uma responsabilidade subjetiva, tem que se demonstrar culpa, negligência, mas a responsabilidade do hospital é objetiva. Então, se nós constatamos, por exemplo, que depois de uma cirurgia esqueceram uma pinça dentro do paciente, quer dizer, a partir desse fato concreto, né, o hospital é objetivamente responsável e ele tem ação regressiva contra o médico. Então, dificilmente uma questão como essa vai deixar de levar à responsabilização do hospital, o que já facilita bastante. Eu lembro de um caso, viu, Dr. Walter, ocorrido em São Paulo, se não me falha a memória, de uma senhora que foi levar a bebezinha no posto médico. E a médica viu um pó branco na mamadeira e chegou à conclusão que aquilo era cocaína. E começou a gritar dentro do posto: a senhora é uma assassina, a senhora dando cocaína para sua filha. E a mãe, coitada, semi-analfabeta, onde que arrumaram cocaína? E ela acabou sendo presa, flagrante lá e tudo. Foi presa. Na cadeia, furaram os olhos dela, ela perdeu a visão do olho direito, meteram uma caneta no ouvido esquerdo, ela ficou surda, e depois é que foi feita a perícia, que demorou para ser feita, infelizmente, na mamadeira, ficou comprovado que era um medicamento que ela era obrigada a dar para a criança. Até hoje ela está brigando na justiça. Até hoje não conseguiu comprovar o erro clamoroso da doutora que provocou isso tudo. É um hospital universitário de São Paulo, não é nem um posto médico. Hospital Universitário de São Paulo. Quer dizer, até hoje não conseguiu. Os juízes deram para ela uma indenização de R$25 mil, uma coisa assim. Então é uma luta que o consumidor fica em desvantagem muito grande. Ou seria um caso maravilhoso para se defender? De fato, o caso... Alguém falhou na defesa. De fato, o caso que você está narrando, que eu não conhecia, é um caso, sim, que chama muita atenção pelo inusitado, né? O que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente transforma urgências de uma forma muito enfática, né? A gente não... E esse é um drama que a gente precisa lidar no Brasil, porque determinadas situações são tratadas com muita paixão e a gente não se dá, muitas vezes, o tempo necessário para analisar o problema a fundo. Me parece que se nesse caso aí essa médica não tivesse feito tanto estardalhaço, teria evitado o problema que aconteceu depois, inclusive, da prisão dessa mãe, né? A forma que a gente precisa aprender a lidar com os problemas é ter um pouco mais de serenidade.
eu acho que isso contribuiria para evitar esses exageros, né? Foi manchete em tudo quanto é jornal, saiu na televisão essa história, e realmente impressionante. 25 mil a indenização que ela recebeu, e a médica até hoje, ela não consegue achar a médica, nada aconteceu com a médica. Agora, Haroldo, a gente teve Sim, recentemente doutor o caso do rapaz que foi fazer uma cirurgia numa perna e operar na perna errada. Mas né? aí é tão evidente, não é? Aí é tão evidente, né, doutor Flávio? Não tem... O que o médico vai alegar numa situação dessa? Já conseguiram alegar. Já Que conseguiram? as duas estavam condenadas. Mas só cortaram uma. Só cortaram uma e a outra E a logo errada. em seguida, assim que eles descobriram. Né? Eu ouvi essa história. Ouviu a tese, né? Ouvi. E o que Eu aconteceu já tive um no caso final? que ela foi tirar um ovário e tiraram o outro. Aí ela teve que tirar, depois de internar, fazer outra cirurgia para tirar o que realmente estava com problema. Então ela ficou sem os dois. Teve que fazer reposição hormonal o resto da vida. E acabou sendo indenizada? Foi indenizada. Um caso na defensoria. Foi indenizada pelo hospital. Responsabilidade objetiva. Depois Hospital público, hospital... Foi hospital privado. Foi hospital privado. Quando é um hospital público é mais difícil, não é, doutora Patrícia? Patrícia? Porque as ações contra o Estado, elas tendem a demorar um pouco mais, né? Em razão dos prazos, tudo. Mas, assim, existem indenizações também altas contra o Estado. O problema é o recebimento dessas não usa indenizações. Aquela velha tática do precatório? Pois é, o problema é o recebimento das precatório. indenizações. Podendo processar o ente privado, a gente tem que procurar, né, fazer sempre isso. Essa moça ganhou uma indenização, não foi pequena não, porque foi há uns anos atrás. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.